falando sobre esse pedido de judicialização do IOF vindo através ali da Advocacia Geral da União, na figura do ministro Jorge Messias, representando os interesses da União e do Executivo Federal, e também todas as repercussões em torno do tema, porque está dando o que falar. Chamou o VAR, puxou para o tapetão da toga e agora, de acordo com o líder da oposição na Câmara, o deputado federal Luciano Zucco, do PL Gaúcho, o governo declarou guerra ao Congresso ao recorrer ao STF. Eu proponho que a gente acompanhe aqui a fala específica do deputado e em seguida a gente repercute aqui com a bancada. Vamos conferir. O governo perdeu no parlamento, perdeu na política e agora tenta vencer no tapetão. Isso é uma afronta, é uma declaração de guerra, não apenas contra o legislativo, mas contra o povo brasileiro. Essa união entre executivo e parte do judiciário para atropelar o legislativo é muito perigosa. É o início de um modelo autoritário, onde decisões não passam mais por voto, por debate, mas por imposição. Não se trata mais de esquerda ou direita, se trata de liberdade, de respeito às instituições, de justiça social de verdade e não narrativa de palanque. O povo brasileiro não aguenta mais pagar a conta do projeto de poder de um desgoverno que perdeu qualquer conexão com a realidade. Como a gente aqui no Morning Show definitivamente não perdeu a conexão com a realidade, se a gente se defrontasse única e exclusivamente com o depoimento aqui do Zucco, de Écio Peixoto, a gente poderia só pensar, é um opositor indignado fazendo oposição. Mas vai muito além. Está nítido que o Congresso inteiro, de modo raro, está sim muito bem alinhado com o povo no sentido de brecar qualquer aumento de impostos. Ele só está vocalizando isso, só que o buraco realmente é mais embaixo, nesse pé de guerra que está instalado entre o Executivo e também o Congresso, com o STF sendo o árbitro do jogo. E aí, como é que você está vendo isso? Então, André, quando a gente olha para essa situação, a gente precisa entender que é um anseio da população, como você bem disse. A população não quer mais impostos. A população não quer produtos mais caros, que são frutos ali de uma tentativa de sanar um governo que está viciado em gastar e não sabe cortar gasto em área alguma. E como a gente até noticiou ontem, segundo o relatório do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, existem programas hoje que são pouco eficientes e que têm um gasto público elevadíssimo. Então, quando a gente olha para isso tudo e vê essa fala do deputado Zucco, que representa a oposição, nós precisamos entender que a oposição tem uma pauta clara de crítica a este governo. No entanto, esse governo não tem uma pauta clara para combater isso. Porque quando a gente olha, a gente pode até ver a disputa no Supremo Tribunal Federal, a disputa com o Congresso Nacional, essa batalha que vai afetar em muito a governabilidade do presidente Lula. Ontem, até mesmo, quando perguntado ali na sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse: o governo tem legitimidade para fazer o que ele quiser. Legitimidade tem, mas é a melhor estratégia? Governabilidade, nesse ponto, está ferida e já é um problema. Mas quando a gente olha para a população, então, além do Congresso Nacional, a população e como ela interpreta, não tem explicação para a população. Não tem explicação porque as coisas estão mais caras, porque elas estão vendo mais problemas, porque a crise atrás de crise, porque tem INSS. Então, assim, a lógica de popularidade em queda está muito ligada a isso. E isso é um problema, sim. E a oposição vai usar muito essa situação do IOF para mobilizar dentro do Congresso Nacional e diminuir cada vez mais a governabilidade do presidente Lula, que está há cerca de 1 ano e meio de uma nova eleição. Então, são muitos problemas e dificuldade de resolução para este governo. Baita abre alas aqui da Écio Peixoto, David de Tarso. Agora, de fato, STF, mais uma vez, recorrido a ele como uma espécie de árbitro dessa guerra fiscal e guerra por protagonismo e controle do nosso orçamento e da capacidade de gastos. Mas parece que o governo federal é verdadeiramente alérgico, de forma quase que religiosa e dogmática, contra qualquer iniciativa do mínimo de controle de gastos. Isso a gente não vê. E claro que uma coisa é certa, as cicatrizes que vão se acumulando nesse arranca-rabo entre os dois poderes, enfim, vão deixar possivelmente fraturas expostas aí por um bom tempo entre as duas casas, né? Entre os dois poderes, melhor dizendo. Sem dúvida, Marinho. Muito bom dia a todos. Olha, se a gente analisar no passado recente, né, a gente vê que até mesmo para fazer a reforma ministerial, o governo teve dificuldades porque ninguém mais quer embarcar em relação ao governo que está cada vez com a popularidade em queda. Então, se a gente analisar lá atrás que muitos dos parlamentares não quiseram, recusaram os convites, até aqueles que foram cogitados já falaram não, agora
agora a gente vê essa tensão crescendo à medida em que o governo, quando não consegue uma pauta positiva, vai lá e busca, recorre à judicialização. E com isso vai criar mais dificuldades ainda para propostas que o governo tem em mente, até mesmo foi anunciado durante o período de campanha, né, essas propostas anunciadas, de que, por exemplo, a isenção do imposto de renda, é uma pauta que o governo quer, mas ainda pode enfrentar dificuldades em relação ao Congresso Nacional e outras medidas também, então vai gerando um tensionamento e eu acho que esse quesito aí do IOF vai ser um divisor de águas e realmente foi a briga definitiva até 2026 para o governo federal em relação ao legislativo. Vou aqui com o delegado Gustavo Mesquita. E a tua opinião? Queria que você também desse a sua visão, ainda mais numa função pública no momento, até porque mediram recentemente a opinião dos próprios parlamentares em Brasília e está nítido, até pela votação esmagadora, avassaladora de mais de 380 votos rechaçando o aumento do IOF, mostra que, de modo raro, como eu disse, parece que o Congresso dessa vez está bem alinhado com o anseio popular. É exatamente isso, né? Ao meu ver, esse é mais um capítulo grave de tantas violações institucionais que nós assistimos entre os poderes, especialmente em relação ao poder legislativo. E quando nós pensamos no poder legislativo e na tripartição de poderes, de todos os poderes, o legislativo é aquele que mais reflete e representa a vontade popular. E expressou a sua vontade popular em relação ao IOF, sustando os atos do Poder Executivo que exorbitaram o seu poder regulamentar. Lembrando que o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório. Isso ficou muito claro para o Congresso Nacional, que, de acordo com o artigo 49, 5º da Constituição Federal, exerceu o seu poder sustando aquilo que exorbitou no poder do Poder Executivo na sua função regulatória. Quando a gente pensa nos verdadeiros golpes de Estado, o primeiro ato de um verdadeiro golpe de Estado é fechar o Congresso Nacional. O que a gente assiste com a judicialização do IOF é, mais uma vez, mais um capítulo de enfraquecimento do Legislativo. Até quando a gente vai assistir esse enfraquecimento do nosso Poder Legislativo até o ponto de levar o Brasil a um regime autoritário propriamente dito? Então, é muito preocupante e a gente precisa ficar de olho nessa situação. Sabe o que essa história toda me parece, minha querida Marcela Munhoz? Me parece que o governo federal, ali para tentar manter a qualquer custo o pacote da TV a cabo ali com acesso completo, ele acaba forçando a população a vender o sofá da sala só para manter ali o controle remoto funcionando. Mas o fato é que não tem mais onde sentar e não há mais conforto nisso e a população afivelando o cinto de segurança, enquanto os péssimos exemplos vindo do Congresso e do governo federal de afrouxar o cinto e poder seguir com as regalias e os gastos sem qualquer pudor. Você tende a ver por essa ótica também? Com toda certeza, André. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Você sabe que eu, como repórter, eu tenho feito muita essa especulação, né, sobre essa queda da popularidade do governo Lula nas ruas. Então, a gente conversa com todo tipo de público, a gente conversa com todo tipo de pessoa e tem sentido muito essa queda da popularidade do governo Lula. As pessoas não estão mais satisfeitas com o Lula no poder e estão dizendo que realmente essa queda da popularidade dele tem a ver com todas essas medidas que estão sendo tomadas. Sobre essa questão do IOF, isso escancara que realmente está deixando do Brasil ser democrático e está, sim, impondo um autoritarismo. E isso, é claro, preocupa não só nós como jornalistas, mas também toda uma população que tem dito que realmente o governo Lula está caindo a popularidade cada vez mais. Meus amigos, até para fazer aqui, trazer o panorama mais preciso, mais completo, perdão, eu proponho que a gente vá diretamente para Brasília, rumo à capital federal, onde a nossa repórter Marília Ribeiro vai nos trazer as últimas declarações do próprio presidente Lula, que foi a uma TV para defender a judicialização da questão do IOF. Bom dia, Marília, obrigado pela presença aqui no nosso Morning Show. Afinal de contas, o que o presidente Lula falou a essa TV baiana? Traz aqui para a gente, por favor. Bom dia.
Oi, André, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Morning Show nessa quarta-feira. Pois é, o presidente Lula fez algumas declarações para a TV Bahia, estado onde ele está cumprindo a agenda na manhã desta quarta-feira. Ele vai participar aí da cerimônia de independência da Bahia, que é comemorada nesse dia 2 de julho. E depois ele segue lá para a Argentina, onde ele vai participar aí da cúpula do Mercosul. Mas a gente volta a falar, né, a respeito dessa declaração, e entre os assuntos em que o presidente foi questionado, nós temos aí a questão do decreto do IOF, que ele acabou recorrendo a essa judicialização lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem nós acompanhamos aqui durante a nossa programação que a Advocacia Geral da União acabou encaminhando para o Supremo Tribunal Federal esse pedido de judicialização do decreto que acabou sendo derrubado. Então, no caso, foi enviado lá para o Supremo a derrubada do decreto que aumenta o IOF. Essa derrubada aconteceu na semana passada, foi votada aí por deputados e também por senadores, e o presidente Lula acabou entrando nessa judicialização. Como motivo, né, ele acabou alegando aí, o governo federal acabou alegando que essa decisão do Congresso Nacional violou a separação de poderes. E na manhã dessa quarta-feira, o presidente Lula afirmou que se ele não for ao Supremo Tribunal Federal, ele não governa. Ainda de acordo com Lula, o decreto é coisa de presidente da República. E ele ainda explicou que o decreto legislativo, esse que acabou sustando os efeitos do decreto feito pelo governo federal, é para algo que fere a Constituição, o que, de acordo com ele, não é o caso desse decreto do aumento do IOF. Que a decisão de alimentar as alíquotas ao tributo não representa um aumento de imposto, mas sim um ajuste tributário aqui no Brasil para que ricos paguem mais, e dessa forma não seria preciso cortar gastos públicos de políticas, públicas. Nessa entrevista, o presidente Lula também comentou a respeito desses compromissos que ele vai ter. Ele vai participar da cúpula do Mercosul nessa quinta-feira, onde o Brasil assume de forma temporária a presidência. Depois ele retorna para o Brasil, onde nós vamos ter aí nesse final de semana, nos dias 7 e 8, a cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e nós também vamos acompanhar. E o presidente Lula afirmou que depois desses compromissos, ele deve aí procurar os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para poder fazer uma reaproximação em nome da normalidade política aqui no Brasil. Essa foi a declaração do presidente Lula em relação a essa derrubada do IOF e essa judicialização que foi feita lá no Supremo Tribunal Federal. André, a gente vai ficar acompanhando essas agendas do presidente Lula, porque pode ser que ele comente ainda mais a respeito desse caso envolvendo aí o IOF, que está se tornando um embate aqui na Praça dos Três Poderes. Nós temos o executivo de um lado, o legislativo de outro, e no meio, como você disse, né, André, como aí juiz de tudo isso, nós temos o Supremo Tribunal Federal com essa judicialização que foi feita. Esse caso está sob a relatoria do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e aqui de Brasília a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes desse embate envolvendo esse decreto do IOF. André? É isso aí, Marília Ribeiro, muito obrigado pela presença aqui no Morning Show, sempre precisa. Bom trabalho por aí. O resultado disso tudo, sejamos sinceros, né, David de Tarso, cria um precedente explosivo que vai corroendo a legitimidade democrática que bem ou mal o Congresso melhor representa e, por outro lado, também, enfim, atropelando o que restou do tal princípio da separação dos poderes, né? E assim a gente vai seguindo adiante nesse cruzamento sem sinal dos carros colidindo entre si, e os carros, claro, são os três poderes. Isso aí não vai acabar bem não, David. Mas, e ao meu ver, ele realmente, ao falar que se ele não buscar o STF, ele não consegue governar, demonstra que ele não está tendo diálogo com o Congresso Nacional. A busca é justamente essa, para que ele consiga intervir junto aos parlamentares as propostas para que o Brasil tenha governança. Então, quando ele não tem essa articulação política, essa força política e esse diálogo, e recorrer ao STF, é sinal de que não há uma boa gestão, uma boa governança, porque à medida que você impõe, às vezes, aquilo que você quer, por meio da judicialização, né, a gente ainda não sabe se ele vai de fato conquistar, muito provavelmente sim, ele realmente demonstra que não há diálogo, ao contrário do que disse o próprio ministro da AGU na declaração ontem, né, que o governo, o presidente, ele é a favor do diálogo, ele dialoga, mas a gente também ficou debruçado o fim de semana inteiro em relação a esse pedido de judicialização
judicialização. Então, assim, de que forma que a gente interpreta isso? Que não há diálogo e não há governança e não há uma proposta efetiva para o país. É isso, né? Já que tem menor disciplina fiscal, enfim, acaba basicamente entregando os pontos e falando que é incapaz de lidar com qualquer disciplina fiscal e nessa justiça fiscal, recorrendo ao STF ali sobre o manto, sobre o pretexto de Jéssica Peixoto. Antes da gente seguir adiante, queria te ouvir sobre o pretexto que está protegendo a justiça social. Que é tudo ali para taxar o lombo dos ricos com esse aumento do IOF, que está mais do que refutado aqui pelo óbvio impacto que isso teria na capacidade de todo cidadão comum contrair crédito, empréstimos, seguros, enfim, todas as operações financeiras básicas, não é isso, Jess? Exato, e as aspas completas do presidente da República foram: mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, eu não for a Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Eu mando um projeto de lei. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar o meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Qual o erro nisso? Disse o presidente. Eu acho que o erro é gigante, assim. A fala dele é muito característica. A palavra, se eu não gostar, eu vou ao Poder Judiciário. Democracia não é isso. Democracia é se respeitar a independência entre os poderes e não é sobre gostar ou não de uma medida que é aprovada ou de um veto que é derrubado. É sobre entender o instrumento jurídico em caso de abuso, inconstitucionalidade, mas não em caso de gosto. Não é gosto. E aqui a discordância, o argumento da AGU tem sido que é uma questão tributária. Mas veja, é uma questão tributária, vírgula. Porque era um imposto regulatório criado para regulamentação das questões relativas aos mais variados grupos, como, por exemplo, a exportação e importação. E, a partir disso, vira um imposto arrecadatório que tem a sua alíquota mudada totalmente adverso, assim, sem nenhum aviso, do nada, num dia à noite, depois de um leaking, de um vazamento para a imprensa, e depois disso, eles colocam ali, é o imposto agora que vai arrecadar. E é o salvador do Brasil, porque sem IOF nós não temos como pagar as contas. Olha o absurdo que essa situação é. Então essa vai ser uma disputa de alto teor dentro do Supremo Tribunal Federal, que vai ser coordenada ali, quem vai analisar isso é o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver qual que vai ser a decisão e a leitura, se é o argumento da AGU ou se é o argumento ali dentro do Congresso Nacional e das atribuições. Mas gravíssimo um presidente da República dizer que se ele não gosta disso, ele vai ao Poder Judiciário. Não é assim que tem que ser, gente. Está muito claro aqui, trocou qualquer tentativa de converter e persuadir parlamentares, conquistar votos parlamentares e partiu ali para o veredito ali dos togados, a ver qual vai ser o desfecho. Mas eu queria trazer